Você considera a Bíblia como suficiência da voz de Deus? Ou você acha que Deus ele precisa de algum complemento mais a Bíblia? Ou seja, a Bíblia ela é o suficiente, mas ela precisa de um profeta falando? Ou a Bíblia ela é o suficiente e precisa de um sonho? Ou a Bíblia ela é o suficiente, mas precisa de uma visão? Ou a Bíblia é simples o suficiente? Então, antes de iniciarmos, né, quando Deus ele nos atrai, quando Deus ele, como eu posso dizer, nos chama para a palavra, né, para de fato as escrituras, muitas das vezes é doloroso, igreja. Muitas das vezes é difícil. Uma vez que é necessário Deus ele nos tirar do nosso trono de ego. Uma vez eu falei isso numa ministração, não sei se vocês lembram, que nós construímos um trono de ego. E esse trono de ego que nós construímos, ele é formado sobre falsos ensinamentos que acreditamos que seja verdade. Esse trono de ego ele é formado por seus méritos. Esse trono de ego ele é formado por seus esforços, né, seus esforços. E querendo ou não, você se esforçou, né, para ter aquele conhecimento. Você se esforçou para construir esse trono. E muitas das vezes, quando você conhece de fato o Evangelho, é necessário que Deus te tire lá de cima desse trono. E aí, essa é a parte difícil. Essa é a parte difícil porque, querendo ou não, ele traz uma segurança para você. Querendo ou não, você construiu isso a sua vida toda. Entende? Esse trono de ego que você constrói com o seu ego e fica lá em cima sentado, é a sua base. Só que esse trono, ele é construído sobre a areia. Então, quando Deus ele nos atrai para as Escrituras, é doloroso. Eu costumo dizer que John Pipe também, na verdade, ele fala isso, que a palavra de Deus, ela pode ser usada, ela é uma espada, mas ela posso usar ela como um bisturi, não como um açougueiro, né? Então, a palavra de Deus, usando esse exemplo, ela é como um bisturi. Eu não sei se alguém aqui já teve a má sorte de sarjar um tumor. Eu não sei se alguém aqui já fez isso, já foi no hospital. O pastor, se vocês perguntarem dele, fala, pastor, como é que é a sensação de sarjar um tumor? Ele vai falar mil motivos para você não ir no hospital sarjar um tumor, porque ele sofreu. E eu também, uma vez eu peguei uma infecção no meu pé, aí o médico lá pegou o bisturi, sabe? Ele cortou aquilo, e ele começou a espremer. Nossa, que dor horrível. Que dor assim. E aí a palavra de Deus também, às vezes, ela funciona como esse bisturi. O bisturi é um instrumento cirúrgico que usa para fazer corte, em resumo. E esse processo, quando Deus ele vai te tirar desse trono de ego, igreja, como eu falei, ele é doloroso e é tenso, muitas das vezes. Ele machuca, é ruim, porque estamos lá com a nossa segurança no nosso trono. Então, a Bíblia também, assim como ela é esse bisturi, ela é também como uma espada que mata toda mentira e todo engano. Aí você pode dizer assim, mas eu fui ensinado a vida inteira assim, eu tenho 40 anos de crente, eu tenho 50 anos de crente, eu tenho uma estrada toda. Igreja, mudar não é feio. Você dizer assim, você falar assim, olha, eu acreditava nisso, só que agora, com a luz das escrituras, eu não acredito mais. Só um ser, digamos assim, ele é imutável. Só um ser, é Deus. Você não, você é mutável, você pode sim mudar. Amém? Então, é, eu costumo dizer, alguém lembra aqui das 5 solas da reforma? Alguém lembra? Que é somente a graça, somente Cristo, somente a fé, somente Deus, a glória. E se eu fosse perguntar para vocês assim, qual é a principal sola? Somente as escrituras. Por que só? Aí você pode dizer assim, não, mas somente a Deus a glória é a principal. Só que se você não entender a Bíblia, você não dá somente a Deus a glória. Se você não estudar a palavra, você acha que não é somente pela graça. Se você não estudar a palavra, você acha que não é somente pela graça, não, é somente pelos meus méritos e também a graça, entende? Então, essa sola, essa somente a Escritura, ela é muito forte. Eu digo que ela é a mais pesada de falar. Ela é a mais pesada, porque, como eu falei, essa somente a Escritura, ela tira a gente do nosso trono de ego.
Então, assim, a Bíblia, ela é a principal sola, digamos assim, porque sem ela, as outras jamais seriam compreensíveis. Amém? Ou seja, quando volta a centralidade das Escrituras, quando você volta para cá, ó, esse livro aqui maravilhoso, eu vou aqui mostrar durante a aula minha Bíblia, tá? Que eu estou muito feliz com ela. Mas quando você volta para essa centralidade das Escrituras, você evita cair em erros e em heresias. Amém? Ela te livra de erro, ela te livra de heresia, ela te livra de falsos ensinos, de falsas promessas, ela te livra. Amém, igreja? Ou seja, você evita cair nesses erros que pode gerar dano à sua fé e também pode gerar dano à fé dos outros. E aí é que fica um pouco mais tenso, né? Porque quantas vezes você já não foi ferido por alguém que usou algo extra-bíblico, algo que não está nas Escrituras? Quantas vezes você não foi ferido ou quantas vezes você também não feriu alguém? Muitas das vezes como eu posso dizer, essa ferida que você causa vem muitas das vezes de Deus falou no meu coração e isso. Ou então Deus manda te dizer isso. Quantas vezes você já não foi ferido por pessoas que falaram isso, ou você feriu alguém sem perceber, achando que muitas das vezes, né, às vezes não é nem a vontade de uma pessoa fazer, mas isso é fruto de um emocionalismo. Então, muitas das vezes acontece esse engano. Por quê? Porque a pessoa foge da Bíblia. Ela escapa daqui e pensa assim, ela fecha a Bíblia e ela diz, olha, Deus fala comigo, e aí eu sinto uma voz, eu sinto um negócio, eu vou lá com aquela pessoa e eu falo um monte de coisa fugindo da Bíblia. E eu vou explicar um pouco sobre isso. Ou seja, quantas vezes você não feriu ou foi ferido depois de um eu te digo, ou então eu estou sentindo no meu coração, ou então quantas vezes você não tomou decisão errada porque você falou assim, eu estou sentindo uma paz no meu coração. Ah, é isso aqui então. Às vezes você olha assim, que roupa que eu vou? Aí você olha para uma roupa que deixa você feia ou uma roupa que deixa você bonita. Aí você fala assim, eu vou com essa aqui, porque ela deu uma paz no meu coração. Né? Só que aquela roupa ali que deixa você bonita, talvez está fazendo o irmão pecar, ou então está fazendo uma irmã ter inveja, ou algo do tipo. É só um exemplo. Entende? Nem sempre paz no coração é sinônimo de vontade de Deus. Nem sempre paz no coração é sinônimo de vontade de Deus. Então vocês pegam esses pontos aí que a gente vai decorrendo eles no decorrer aqui da leitura. Ou seja, a Bíblia somente ela é a voz de Deus. Amém, igreja? Ou seja, se Deus ainda está falando, se eu falo que ainda existe profetas dizendo novas revelações extra-bíblicas, eu estou falando que vai ser escrita uma segunda Bíblia. Eu acredito aqui que todo mundo sabe que a Bíblia é perfeita. Amém? Todo mundo aqui concorda comigo que a Bíblia como é que os teólogos falam, o cânon perfeito. Ou seja, ninguém aqui precisa adicionar e nem retirar. E nem precisa também atualizar, né, gente? E a pessoa às vezes fala assim, não, a Bíblia era daqueles tempos, precisa dar uma repaginada nela para os tempos atuais. Não. A Bíblia ela se renova, a palavra de Deus ela se renova a cada manhã. Então, todo mundo aqui está de acordo que a Bíblia não precisa ser atualizada, amém? Não precisa ter aqui uma Bíblia Sagrada 2.0 com novos 66 livros aí inéditos. Não. Todo mundo aqui está de acordo que a Bíblia está fechada e pronto, e vai ser assim até a volta de Cristo. Então, amarrar esse ponto. Mas por que, igreja, que existe tantas igrejas lotadas de pessoas procurando profetas, lotadas de pessoas procurando visões, lotadas de pessoas procurando sonhos? Por quê? Por que a igreja é cheia de pessoas que estão procurando essas experiências? Por quê? Porque a maior necessidade do ser humano é ouvir a voz de Deus. A maior necessidade do ser humano é ele ouvir a voz de Deus. Ou seja, no entanto, para que possamos conhecê-los e ouvi-lo, possamos assim dizer, é essencial que ele se auto-revele. Amém? Você só vai ouvir a Deus, você só vai conhecer ele se ele se revelar para você. Amém? Caso contrário, não tem como. Não tem como. Só vai se ele quiser. Então, tem um nome aqui, eu não consegui pronunciar, mas ele é J. Blanchard. Ele afirma o seguinte,
conhecer a Deus sem Deus é impossível, visto que ele, a fonte de todo conhecimento, precisa ser a fonte de todo conhecimento a respeito de si mesmo. Sabendo disso, Deus revela a sua existência de 3 maneiras distintas. Romanos 1, 19 ao 20, eu convido vocês a abrir. Amém? Romanos 1, 19 ao 20. Romanos 1, 19 ao 20. Só para dar base no que eu acabei de falar. Amém? Que Deus só vai se manifestar, você só vai conhecer a Deus se Ele se manifestar para você. Romanos 1, 19 ao 20 diz assim: Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade. Ou seja, como é que Deus ele também mostra a sua existência? Pela natureza. Pela natureza que eu falo, a natureza como um todo, sabe? A fauna, a flora, essas paisagens bonitas que nós vemos aí na nossa vida, amém? E também como base bíblica nisso, vamos abrir nossa Bíblia em Salmos 19, 19, do 1 ao 6. Salmos 19, do 1 ao 6, amém? Diz assim: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e suas palavras até os confins do mundo. Ai, pois uma tenda para o sol, o qual, como um noivo que sai de seus aposentos, regozija-se como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada foge do seu calor. Ou seja, esses dois textos eles demonstram que há um discurso sobre o poder e os atributos divinos que podem ser percebidos pelas coisas criadas. Amém? A existência de Deus está proclamando, a natureza está proclamando a existência de Deus. Ou seja, pela natureza ao nosso redor. A criação, olhe para todo o seu redor, a criação de Deus ela é um reflexo da grandeza e do poder dele. Amém, igreja? E como que também Deus se revela? Como é que Deus se revela também com base na Bíblia? Deus também se revela pelas Escrituras, amém? Deus, pelas Escrituras, por esse livro aqui maravilhoso, lindo, esse livro aqui completo, não está faltando e nem precisa ser acrescentado nada. Deus também revela a sua pessoa aqui nesse livro. E além disso, além de revelar também a sua pessoa, Deus revela também os seus pensamentos e suas obras por meio da revelação falada, escrita. Amém, igreja? Por meio da Bíblia, por meio aqui, desse livro, Deus revela seus pensamentos, sua pessoa, suas obras, tudo por meio da Bíblia. Em 2 Timóteo 3,16, amém? Vamos abrir? 2 Timóteo 3,16? Segunda Timóteo 3,16. Amém? Todo mundo encontrou? Se encontrou, diga um glória a Deus aí, no seu lugar. E diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra.
Ou seja, igreja, você quer corrigir alguém, você quer chamar a atenção de uma pessoa, não fale mais assim, Deus falou no meu coração agora, ou então Deus está me revelando, ou Deus está me mostrando. Não, você quer corrigir alguém, você quer chamar a atenção de alguém, pegue sua Bíblia e leve até essa pessoa. Olha, um exemplo, uma pessoa está muito ansiosa, você chega com ela, olha, a Bíblia fala, segunda Pedro, que diz o seguinte, lançai a Deus toda a vossa ansiedade, entende? Para de ser soberbo, seja humilde, lance sobre Deus todos os seus problemas, entende? Você quer dar um conselho para alguém, você quer, como eu posso dizer, quer corrigir alguém, olha, isso que tu está fazendo é errado, entende? Porque aqui na Bíblia fala isso, 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 ou seja, a Bíblia é completa para a correção, para o ensino. Ah, você quer ensinar, não fale de um sonho seu, ah, eu tive um sonho e começa a falar em cima disso. Não, pegue as suas experiências, guarde com você, e quando você for falar, você fala da Bíblia. Somente ela. Você quer ensinar, pegue um texto, Romanos ou algo do tipo, e vai dando exposição ali, capítulo por capítulo, e vai ensinando para essa pessoa. Às vezes eu vejo no Instagram da vida, YouTube, que os meninos fazem questão de me mandar, eu vejo algumas coisas, aí a pessoa começa uma pregação, falando de um sonho, e começa a falar, e eu vejo, cara, cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia para o ensino? Ou então, que Deus deu uma visão para mim, Deus deu não sei o quê, Deus deu não sei o quê. Então, cadê a Bíblia? A Bíblia, ela é inspirada por Deus, amém, igreja? Nada aqui está imperfeito, tudo perfeito. Apesar de ser escrita por pessoas imperfeitas, a palavra de Deus, ela é perfeita, amém? Ou seja, ela é perfeitamente, e para deixar você perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Ou seja, para você passar por problemas, se eu ficar rico, o que eu vou fazer? A Bíblia também aqui tem. Eclesiastes, Provérbios, tem vários conselhos, a Bíblia ela é completa, amém? Só que é muito difícil aceitarmos isso, porque querendo ou não, a gente gosta das nossas experiências, a gente gosta. Quem dizer que não gosta está mentindo, porque as experiências ela traz uma sensação boa, e é por isso que muitas das vezes essa experiência ela rouba o lugar de Deus na palavra, amém? Vamos decorrer sobre essa questão de experiências um pouco mais na frente, ou seja, Segunda Pedro também fala também sobre a suficiência das Escrituras. Basicamente, Segunda Pedro ele fala o seguinte: eu vi a transfiguração de Cristo, mesmo assim foi uma experiência maravilhosa, mesmo assim isso fica abaixo das Escrituras. Entende? O cara teve uma experiência maravilhosa. Ele fala, não, mas as Escrituras, ela é completa, ela é tudo. Basicamente ele diz isso. Amém? Então, com a palavra, aprendemos que tal revelação ela é indispensável, necessária e suficiente, e uma autoridade suprema nas questões de fé e comportamento. Amém? Ou seja, a Bíblia não é para você fechar e falar o que está no seu coração. Não. A Bíblia ela é indispensável. A Bíblia tem que estar com você a todo o momento. Amém? Se você não tem uma Bíblia, compre uma Bíblia. Eu recomendo comprar uma de estudo, porque você consegue também ter os comentários, que às vezes tem uns versículos que a gente não consegue entender, e aí tem os comentários ali que dá uma maior clareza. Amém? Eu não recomendo muito Bíblia de celular, eu digo isso por experiência própria. Porque muitas das vezes a gente vê um versículo, né? Aí chega aqui a notificação, versículo do dia, aí você lê, ai, glória a Deus, eu li minha Bíblia hoje, aí você prossegue com o seu dia, né? Não, você não leu sua Bíblia, tá? Não se convença que você está lendo a Bíblia. Não se convença. Você compra uma Bíblia, você separa um cantinho ali ou antes de dormir, ou se melhor ainda, quando você acorda e antes de você dormir também é muito bom. Separa um cantinho para você e você não, eu vou meditar na tua palavra aqui, eu vou ler aqui um versículo, eu vou ler aqui o livro de Timóteo, eu vou ler o livro de Gálatas e vou meditar pelo menos em um capítulo. Pelo menos um, entende? Pegue um caderno, uma caneta e vá fazendo o seu comentário em cima disso. Então, o celular, a Bíblia no celular, por que eu não recomendo? Porque o ser humano ele é terrível. O ser humano, você está lendo, aí chega uma notificação, olha isso aqui, aí você já fica logo, já perde toda a concentração. Então, como é que eu uso a Bíblia no meu celular? Eu uso como uma ferramenta e não como um meio. A minha versão era um pouco antiga, e principalmente no Antigo Testamento, tem uns versículos que, meu Deus, no 20º, 30, não sei o que, no dia, vai ler, Ezequiel. Aí não sei o que. Aí eu não, peraí, eu vou na minha Bíblia do celular e eu vejo a tradução diferente. Amém? Então eu uso como uma ferramenta ali para mim entender algum versículo, algo do tipo. Que às vezes está uma versão muito erudita, né, digamos assim. Então,
como é que Deus também ele manifesta a sua existência, igreja? Pela pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, Deus se revela pessoalmente em seu Filho, como está escrito em Mateus 11, 25 ao 27, vocês podem anotar, em Hebreus 1, 4. Do 1 ao 4, na verdade. Vocês podem anotar para depois vocês meditarem, amém? Com esses versículos, vemos que ninguém pode conhecer ao Pai pessoalmente se não for pelo Filho. Ou seja, esse conhecimento pessoal, para você se achegar a Deus, é por meio de quem? Por meio do seu mérito? Como é que você se achega a Deus? É por causa de você? Não, igreja. É por causa de Jesus Cristo. Amém? Simplesmente por causa dele. Aí você lê a Bíblia e você entende o porquê do Mateus 11, 25 ao 27. Mateus 11, 25 ao 27. 11, Mateus 11, 25 ao 27 e Hebreus 1, do 1 ao 4. Ou seja, o que eu quero dizer com esses dois versículos é que com a Bíblia a gente consegue entender o porquê somente a Cristo. Amém? Você consegue entender que você só consegue se achegar a Deus, você só consegue conhecer o Pai por meio de Cristo, somente por meio dele. Ou seja, você não vai conhecer ao Pai pessoalmente se não for por Jesus Cristo. Ou seja, esse conhecimento pessoal de Deus, por meio de Cristo e pela iluminação do Espírito Santo. Amém? Ou seja, isso resulta em uma salvação e vida eterna. Então, como é afirmado em João 17, no versículo 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviar-te. Amém? Então, às vezes a gente usa o nome de Jesus para várias coisas, né? Em nome de Jesus aquilo vai dar certo. Em nome de Jesus aquilo ali. Em nome de Jesus aquilo ali. Mas o nome de Jesus ele é feito exclusivamente para você se achegar ao Pai. E você vai orar e você fala assim, Deus, não é por causa de mim, não é por causa das minhas coisas, não é por causa dos meus méritos, mas em nome de Jesus eu estou aqui na tua presença. Amém? Então é por causa de Cristo. A Bíblia como voz de Deus. Ou seja, esse aqui é um tópico, é um segundo tópico também. A Bíblia como a voz de Deus. A Bíblia, igreja, ela é a revelação escrita de Deus. Ou seja, ela representa a voz do próprio Deus. Simples, a Bíblia representa a voz do próprio Deus. John Williams, ele fala o seguinte, a Bíblia não é nada mais que a voz daquele que se assenta no trono. Amém, igreja? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Pegue na sua Bíblia agora e pegue as letrinhas que tem aí, cada livro, cada sílaba, cada letra, cada frase, cada palavra que tem aí, igreja, é um pronunciamento de Deus. Amém? Cada palavra é Deus falando, cada sílaba, cada palavra é Deus falando. Ou seja, através da Bíblia, sabemos quem Cristo é, pois ele, o Filho de Deus, é o tema-alvo central das Escrituras. Eu sinto muito para você que pensava que você era o alvo central da Bíblia. Você não é o centro de Jesus, igreja. Da Bíblia ou de Deus, não. Você não é o centro, amém? Ele sim é o centro. Amém? Nós somos ali as pessoas que Deus teve misericórdia. É isso que nós somos e nada mais. Amém? Ou seja, ignorar a Bíblia é ignorar a Jesus Cristo. Isso, para mim, de fato, foi um divisores de água. Para mim, essa parte, ignorar a Bíblia, é ignorar a Deus. Porque muitas das vezes a gente vem para um culto, quarta-feira, 7:30 da noite, e a gente pensa assim, não, eu não estou ignorando a Deus porque eu estou saindo da minha casa e estou indo para a igreja. Aí a gente pensa assim, eu não estou ignorando a Deus não, Deus, está vendo? Eu estou aqui, ó. Eu até louvei, eu estou aqui engrandecendo o teu nome, ou então, eu não estou ignorando a Deus porque, poxa, eu chorei que só ontem, sabe? Aconteceu várias coisas comigo, eu chorei, aconteceu um monte de coisa, eu não estou ignorando a Deus. Só que, quantos de vocês, não precisa responder, mas quantos de vocês leram sua Bíblia hoje? Tá bom, hoje ainda está tendo, né? Ainda está passando o dia. Mas quantos de vocês leram sua Bíblia ontem? Ou quantos de vocês têm pelo menos uma Bíblia? Quantos de vocês, quantos livros mês passado vocês leram da Bíblia? Quantos livros vocês meditaram, amém?
Então, quando você ignora a Bíblia, você está também ignorando a Deus. Aí você pensa assim, não, então se eu ficar em casa e ler a Bíblia, então tá tudo certo. Não, amigo. Quando você lê a Bíblia, você vai entender o porquê de você congregar. Aí você vai sentir mais vontade de congregar, você vai sentir mais vontade de louvar, você vai sentir mais vontade de estar perto de Deus. Amém? Quando você começar a ler a Bíblia. Por isso que muitas das vezes você decai espiritualmente porque você não tem o hábito da leitura. Amém? Ou seja, a oração e a leitura, elas precisam estar ali, ó, lado a lado com você, senão não dá. Amém? Ou seja, quando você não lê sua Bíblia, você ignora a Deus. Você está ignorando a palavra de Deus. Amém? Então, muitas das vezes a gente vê assim, por aí, às vezes eu já vi também pessoalmente, pessoas que simplesmente falam assim, abre a Bíblia, lê uns salmos, e aí depois assim, Deus está me mostrando agora, é uma situação, tal de tal, não sei o que, peraí, gente. É porque que a tua Bíblia está fechada? Se Deus está revelando, era para te estar lendo aqui, ó. Não era para te estar falando nada do teu coração. Nosso coração é o quê? Enganoso, gente. O nosso coração ele é terrível. O nosso coração, se não for Deus ali, ó, colocando ali ele no lugar, se não for Deus colocando ele na linha, ele foge rapidinho. Rapidinho ele pula para o outro lado. ele tende. Amém? Ou seja, o nosso coração ele é terrível, enganoso. E, logicamente, quando somos pessoas regeneradas, né, já temos essa inclinação para Deus e seguindo a vontade dele, sendo guiado pelo Espírito dele. Amém, igreja? Então, pense nisso. Será se eu estou ignorando a Deus? Será se eu estou desprezando a Deus? Muitas vezes a nossa Bíblia fica em cima, a gente chega da igreja e bota em cima do armário, né? Aí fica lá em cima do armário lá, a gente lembra no culto, né? A gente até volta, minha Bíblia, esqueci, volta para pegar a Bíblia. Amém, igreja? Chega em casa, abre sua Bíblia, deixa lá perto da cabeceira da sua cama, em algum lugar, para que você facilite o seu acesso à leitura. Você precisa ler. Amém? Porque a Bíblia é o suficiente e ela é indispensável. Amém, igreja? Então, assim, é pela pregação da palavra que a fé salvadora é gerada no coração daqueles que a ouvem. Ou seja, para o convertido e também para você que... Eu digo assim, que quando nós conhecemos o verdadeiro evangelho, é quase uma nova conversão, né? Parece que a gente nunca conheceu, parece que, não, agora sim eu estou entendendo, agora sim eu estou fazendo o que é para ser feito. Amém? Quando nós conhecemos o verdadeiro evangelho, é uma nova conversão, na verdade, nascemos de novo. Essa é a palavra certa logo a usarmos, amém? Ou seja, para o convertido, a Bíblia se torna sua autoridade suprema, mesmo que gostemos ou não. Estamos sob a autoridade suprema de Deus, que se manifesta por meio das suas escrituras. Mas eu vi um anjo aqui na minha frente, aqui, ele me falou para me fazer isso, isso, isso. Olha, por mais que tenha sido uma experiência maravilhosa, tudo isso fica abaixo da palavra de Deus. Amém? As suas experiências, por mais que você não goste, a Bíblia, ela é acima disso. Ela é a sua autoridade suprema. A Bíblia é sua autoridade suprema. Ou seja, estamos sob a autoridade suprema de Deus que se manifesta por meio das suas escrituras. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, quem nunca viu, eu recomendo que leia seus livros, veja seus sermões, que é um absurdo de um teólogo muito bom. Ele se diz o seguinte: a Bíblia, toda a Bíblia e nada mais que a Bíblia. Ou seja, até os livros dele ele indica. Ele fala, olha, leia 1000 livros, mas não esqueça da sua Bíblia. Amém? Às vezes o pessoal, eu estou lendo aqui um livro, então já está falando de Deus. Não, livros são muito bons. Tem vários teólogos maravilhosos, mas não esqueça da leitura da sua Bíblia. Amém? Que esses livros, que esses teólogos, que essas pessoas, elas sejam apenas complemento e não a centralidade. E quando eu falo de teólogos, eu também posso falar de pastores, eu posso falar de líderes que você talvez admira, entende? Então, ele afirma isso. A Bíblia, toda a Bíblia e nada mais que a Bíblia, apenas. Ou seja, a verdade da Bíblia, igreja, ela põe fim a todas as discussões e especulações. Ela é absoluta e jamais obsoleta, amém? Ou seja, ela tem tudo, ela é indispensável, ela é absoluta. Então, agora aqui, né, o terceiro, acho que até me perdi já, acho que é o terceiro tópico esse. Eu não sei se ele está escrevendo aí.
Esse terceiro tópico, amém? Diz assim, a indispensabilidade da Escritura. Vamos lá. Embora, igreja, embora a luz da natureza, embora a criação, embora a providência divina se manifestem, melhor dizendo, de maneira clara, você veja assim, não, a natureza sim, né, tá realmente provando ali que Deus está falando, que Deus que existe, ou então a providência divina, algo que você não estava nem esperando, aí acontece, aí você fala, não, isso aí foi Deus, né, isso aí foi, olha, por mais que isso seja de maneira clara, essa bondade, que por mais que isso demonstre a sabedoria e o poder de Deus, tornando os homens inexcusáveis, essas manifestações, igreja, ela não é o suficiente para proporcionar o conhecimento e, como eu posso assim dizer, e o conhecimento de Deus e a sua vontade necessária para a sua salvação. Ah, mas isso foi, eu vi aquela natureza, eu falei, não, isso aqui é Deus, realmente. Realmente. Ah, eu vi aquela providência, eu não estava nem esperando isso aqui a Deus. Não, realmente. Só que isso ainda não é necessário para provar, para ser completo, para o conhecimento de Deus e a sua vontade. Ou seja, você ficar apenas admirando a natureza, conversando com as plantas ali, né? A mamãe que tinha essa mania, minha mãe só tá brincando com um monte de mato aí, olha essa minha plantinha aqui, não sei o que, ela ficava falando, os passarinhos. Aí eu até brincava com ela, mas ela queria até comprar como é que é? Aquela casinha de passarinho, para o passarinho ficar lá, né? Que ela admira. Eu falo, olha, mãe, a senhora não é normal, não. Eu até brinco com ela, que esse bicho faz barulho que só. Mas enfim, né? É apenas brincadeira. Apesar de tudo isso, igreja, ser lindo, ser maravilhoso, isso ainda não é o suficiente. Ou seja, você ficar apenas nisso e não ler a sua Bíblia, não é o suficiente. Amém? Não é o suficiente para você conhecer o poder de Deus, a vontade dele. Então, essas manifestações não são o suficiente para proporcionar o conhecimento de Deus. Por isso, em diversos tempos e diferentes modos, Deus se revelou à sua igreja. Agora a gente vai chegar nesse ponto. Declarando a sua vontade para melhor preservar e propagar a verdade, para o seguro estabelecimento e conforto da sua igreja, contra as corrupções da carne, a malícia de Satanás e as influências do mundo, amém? Deus fez com que essa revelação, ou seja, a revelação que aconteceu, lembra? José que sonhou, Moisés, nossa, histórias lindas, maravilhosas, magníficas. Tudo isso aconteceu para formar isso aqui, ó. A palavra de Deus. Amém? Então, quando a gente fala assim que, eu tenho que ignorar os profetas de hoje em dia, sim, mas o de antigamente não. O da Bíblia não. Esse sim você acredita, porque eles foram extremamente necessários para a formação da palavra. Amém? Eles que deram o fundamento. Os profetas e os apóstolos deram esse fundamento para que hoje possamos pregar sobre em cima disso. Ou seja, nós pregamos sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas, que aconteceu lá atrás. Ou seja, Deus fez com que toda essa revelação fosse registrada, por escrito. Assim, tornou-se indispensável a escritura sagrada, especialmente depois que cessaram os antigos modos de revelar a vontade de Deus ao seu povo. Como assim cessar a vontade os modos de revelar a vontade de Deus ao seu povo? Porque muitas das vezes a gente vê a história de José, né? José é uma história bonita, né? Os irmãos jogaram no poço e tudo. E a gente vê assim, José sonhava, né? E os irmãos, vai sonhador, diz aí, né? Ficavam brincando. Ou seja, tudo aquilo, igreja, aconteceu. E acredite firmemente em tudo que está escrito aqui. Nas promessas, nas profecias que Ezequiel, você vai ler Ezequiel, é uma profecia atrás da outra, né? Peia atrás de peia ali, que eu fico, meu Deus do céu. Né? Então, você vai ver tudo aquilo, todas essas maravilhas que estão escritas, elas aconteceram, amém? E creia nelas, creia nessas profecias que estão na Bíblia, creia em tudo isso que aconteceu, nos sonhos que Deus revelava a sua vontade antigamente. Ou seja, antes, Deus ele se revelava desse jeito, agora Deus se revela através da palavra, amém? Uma vez até o pastor falou isso, que você questiona, eu não lembro qual foi o culto, mas ele disse isso, que isso firmou ali, sabe, na minha mente. E ele falou o seguinte, você pode falar, antigamente as pessoas tinham os profetas, elas iam milagres, maravilhas, tinham uns dons extraordinários, que, meu Deus, que coisas, assim, magníficas. E aí a gente fala assim, por isso que eles acreditavam. Não, a gente tem a Bíblia, que é a completa vontade de Deus e voz dele, e a gente ignora.
Entende? Ou seja, é como se a gente, eu costumo usar esse exemplo, eu não sei nem se é muito adequado, é como se a gente agora pudesse viver a série inteira. Sabe quando às vezes você para assim na primeira temporada e você fica curioso, assim, ai, o que vai acontecer na segunda? Você tem esse privilégio agora. José não tinha, aquelas pessoas não tinham a revelação escrita, e nós temos, e temos que ser gratos por causa disso. Cada um, Deus se revela no seu tempo. Amém? Então, tudo isso, quando eu falo assim que você tem que ter muito cuidado com a voz no seu coração, com a paz, inclusive eu vou explicar um pouco isso para não deixar pontas soltas, eu não estou falando que agora a gente não acredita mais nas maravilhas da Bíblia, não, a gente acredita. A gente acredita sim, a gente acredita em tudo que aconteceu, em todas essas maravilhas e acredita sim que isso foi tudo como base e fundamento para que hoje nós possamos pregar o verdadeiro evangelho, ou seja, com base nos fundamentos dos apóstolos e dos profetas e dessas experiências maravilhosas que tem aqui. Amém? Então, com base nisso, essa preservação e a propagação da verdade escrita tornam a Bíblia uma ferramenta, o quê? Insubstituível e vital para a vida e fé do cristão. Ou seja, a Escritura é, portanto, um meio seguro de conhecimento divino, essencial para o crescimento espiritual e para a sua correta vivência de fé. Ou seja, tem alguns lugares que eles falam o seguinte, não, um exemplo dos adventistas, eles falam, não tem o Ellen White aqui, né, que tem quase o mesmo poder de revelação de Deus, não, igreja. Nenhum ser humano, por mais que seja um ótimo teólogo, o João Calvino, Armínio, Charles Spurgeon, John Wesley, quem é o outro, John Piper, todo esse pessoal, apesar de eles terem diversos livros maravilhosos, todos eles ainda são abaixo da palavra. Assim como também toda a nossa experiência. Amém? Ai, mas Deus falou através do irmão e realmente aconteceu. Então, olha aí, a Bíblia está sendo provada que é verdade. Igreja, a Bíblia não precisa provar para você que ela é verdadeira. Ela não precisa de um complemento para você ler um versículo e outro irmão vir lá e falar com você e falar, tá vendo como é que a Bíblia é verdadeira? Não, a Bíblia não precisa desses comentários extra-bíblicos. A Bíblia ela é suficiente e completa. Amém, igreja? Então, assim, com base nisso, entendemos que, deixando claro, porque existe também dois temas que é uma tensão teológica absurda. Hoje em dia, existe profeta do Deus está me revelando agora, tal. Deus me mostrou tal situação, Deus está me mostrando tal coisa, Deus está dizendo que teu CPF é tal. Gente, apesar de muitas vezes eles acertarem, tomem cuidado, porque isso também é conhecido como espírito de adivinhação. Amém? Muitas das vezes parte também de um emocionalismo, lógico, e às vezes dá até certo, mas também muitas das vezes é um espírito de adivinhação. E é terrível isso, é terrível. Vai explicar o motivo de por que isso ser tão perigoso e ser uma ferramenta tão grande na mão do diabo. Ou seja, profeta que diz, eis que eu te digo, eis que não sei o quê, eis que não sei o quê, ou então Deus está me revelando agora no meu coração, ou então assim, olha, já chegou a gente aqui também que falou o seguinte, Deus está preparando agora um noivo para ti, só que a moça era casada, né? Então, tipo, peraí, gente, se fosse mesmo para levar a sério isso, era para ele ser morto, porque um falso profeta, a pena era a morte. Não tinha tolerância assim, ele errou, ele acertou 99 e errou só uma. Não, só lamento, cara. Errou, vai morrer. Porque a palavra de Deus, ela não desvia, ele falou, vai acontecer. Amém? Às vezes acontece também, um irmão falou que Deus vai me dar um carro amanhã, tal dia. Aí você não ganha. Poxa vida, mas é o coração, mano. Pois é, terrível. Entende? Terrível. Se fosse nos tempos da Bíblia, essa pessoa ia se complicar. Então, com base nisso, entendemos que, hoje em dia, não é necessário mais profetas. Ou seja, profetas que, eis que eu te digo, eis que aquilo, você chega com ele com carinho assim, poxa, amigo, obrigado pela palavra, mas você chegou um pouco atrasado. Hoje em dia eu tenho a Bíblia, que ela é a revelação total de Deus para a minha vida. Agora aqui, se você quer definir o profeta, porque como também tem em 2 Coríntios, isso também faz parte de uma outra aula, se você define como profeta aquele que está pregando, aquele que está revelando a sua escritura, aí sim. Mas isso, eu até brinco lá em casa, eu falo, olha, eu não consigo, eu não gosto de falar assim que profeta é aquele que está pregando, porque muitas das vezes gera confusão. Amém? Gera confusão. Então fala assim, não, é o pastor, ou é o mestre, ou é o missionário, amém? Que está levando a palavra de Deus. Ou seja, Efésios 2:20, amém? Eu convido os irmãos a abrirem Efésios 2:20.
só mesmo para não deixar nenhuma ponta solta aqui nesse assunto e tentar fazer um breve resumo, porque eu acredito que vai ter uma aula somente para isso. É por isso que é importante você estar presente no culto, porque às vezes você vem no culto e você fica, meu Deus, eu não estou entendendo nada, eu estou perdido aqui, entende? Então, por isso que é bom manter a constância nos ensinamentos. Efésios 2, 20. Só mesmo para ter como base bíblica aquilo que eu estou falando, amém? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. E muitas das vezes as pessoas falam o seguinte, não, mas em Efésios 4, 11 diz o seguinte, que Deus fez um para apóstolos, Deus fez um para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. As pessoas usam esse versículo muitas vezes como argumento para dizer que profetas hoje em dia existem. E apóstolos também. Nós vamos chegar também nos apóstolos também. As pessoas usam esse versículo muitas das vezes para dizer assim, olha, se tu falar que não existe profeta e nem apóstolo, então pastor, mestre, evangelista também não existe. Só que, igreja, teologia, estudo da palavra, não se faz com um versículo. Amém? Esse versículo aqui ele está mostrando o fundamento da igreja, ou seja, como a igreja foi fundamentada. Vieram os profetas, os apóstolos, ali nos alicerces e definindo doutrinas. Ou seja, se existe profeta hoje, significa que ele vai levar doutrina. E todo mundo aqui concordou comigo no começo que a Bíblia está perfeita e não precisa de novas doutrinas. Então as pessoas falam o seguinte, parece que as pessoas estão cortando no meio e dizendo assim, isso aqui me convém, então eu vou aceitar. Amém? Ou seja, isso aqui, igreja, é para ainda mais certificar o fundamento e a base da igreja. Só que hoje a gente não está mais nos alicerces, amém? A gente já está bem construidinha, já está no, digamos, como diz um pastor, ele fala o seguinte, que nós estamos no telhado. Ou seja, a igreja ela já passou por esse fundamento e agora está sendo edificada pelos pastores, pelos evangelistas, pelos mestres. Amém? Está todo mundo aqui? Está todo mundo entendendo? Então, os apóstolos também, eu vou tentar dar uma breve resumida. E lembrando que qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer versículo, porque vocês vão ler a Bíblia e vocês vão entender e vocês vão começar a aparecer dúvidas. Ou seja, a Bíblia ela te chama, sabe? Vem estudar, vem aprender. A Bíblia ela te chama. Ou seja, igrejas com apóstolos. Apóstolos também é um nome muito perigoso, porque apóstolo, devido à tradução, ele também segue como enviado. Amém? Todo mundo de acordo com isso. O apóstolo é enviado. No entanto, o apóstolo Paulo ele diz uma vocação para ser apóstolo, né? Ou seja, o apóstolo ele precisa fazer sinais e maravilhas. Eu não lembro bem, se alguém souber, pode falar, mas eu não lembro se era o apóstolo Paulo ou se era o Pedro, que eles passavam e a sombra curava, o lenço também curava. Olha aí, ó. Então, eu não vi ainda, hoje em dia, nenhum desses apóstolos, e mesmo se eu ver, eu não vou também dar credibilidade, porque está fora da Bíblia, nenhum desses eu vi passando e curando ninguém com a sombra. Amém? Os dons extraordinários, ou seja, se vocês forem ler, vai ter toda ali uma vocação para ser um apóstolo. No entanto, tem um versículo também um pouco mais para frente, em Atos, ele chama essas pessoas de apóstolos. Então as pessoas com base nisso falam, tá vendo? O apóstolo Paulo chamou essas pessoas de apóstolo e eles nem viram Jesus, eles nem tinham nada disso. Igreja, apóstolo nesse sentido, dessa tradução depois do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo ele era uma exceção de apóstolo. Amém? O apóstolo Paulo, ele até falava, olha, vocês nem acreditam em mim, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso. Então, quando o apóstolo Paulo fala disso, ele está se referindo a míssio, ou seja, quando você pega a tradução no grego e também no latim, vai ter o significado de missionário. Ou seja, o apóstolo existe? Existe, se ele for um missionário. Então, eu sempre falo, olha, em vez de usar a palavra, em vez de você falar assim, eu sou o apóstolo Samuel, fale assim, eu sou o missionário Samuel. Pronto. Amém? Então, algumas traduções, elas deixam um pouco confusa essa situação, mas que não deixa de ser errado. Amém? Só que é sempre necessário buscar a palavra ali no original para ter um melhor discernimento. Amém? Então, assim, questão de apóstolos e profetas. O apóstolo que eu estou falando é aquele apóstolo que curava, que fazia tinha dons extraordinários ali. E outra, no céu também vai ter apenas 12 tronos para os apóstolos. Amém? 12. Ou seja, Judas morreu, eles fizeram o quê? Lançaram sorte ali para trocar o lugar de Judas. Amém? Todo mundo de acordo? Então, ou seja, não teve como adicionar. Judas morreu, até relatos também que dizem que isso prova que Judas não foi para o céu. Então, Judas morreu e fizeram o quê? Trocaram Judas. Só que quando o Tiago morreu, ninguém trocou. Amém? Continuou. Só que, às vezes, a gente olha aqui para Manaus, só pela conta deve ter acho que uns 500 apóstolos, né? Ou Deus errou na conta
Jesus errou na conta ali, né? Ele disse que era 12 tronos, mas ele comprou umas cadeiras de plástico para botar ao redor, né? Que eu acredito que não seja possível, amém? Ou tem alguma coisa estranha. Agora, se essa pessoa falar que ela é um apóstolo e falar assim, não, é porque eu sou um missionário, eu prego, eu levo a palavra de Deus, então tá tudo certo, aí não precisa corrigir. Mas sempre adverte essa pessoa a usar a palavra missionário. É bem mais aceito, de acordo com a Escritura, amém, igreja? Assim, né, finalizando, não use sonhos ou visões, por mais maravilhosos que sejam, amém, para afirmar que é a voz de Deus. Ou seja, por mais que tenha sido uma experiência maravilhosa, o seu sonho não complementa a Bíblia, pois ela não precisa. A Bíblia não precisa ser provada, amém? E eu, conversando uma vez com a irmã Lídia, com a minha querida e lindíssima mãe, ela tinha muito essa questão de sonhos. O pessoal da antiga provavelmente vai saber disso. Eu perguntei dela assim: hoje em dia, a senhora ainda acha que Deus, ele toda vez fala através de sonho com a senhora? Ela disse assim: olha, depois que eu voltei à centralidade das Escrituras, vocês podem perguntar dela, eu nunca mais nem sonhei. Eu nunca mais nem tive essas experiências. E alguns sonhos que eu tive, eu consegui. Apenas falei assim: ah, isso aqui eu já vi na Bíblia, então assim, não acrescenta e nem diminui nada na minha vida, porque eu já estou aqui com a palavra, ela é suficiente. Amém? Ou seja, paz no coração também não é vontade de Deus. Ou seja, você sentir uma paz no seu coração, às vezes você vê aquela situação e você quer ir lá e você quer falar porque você está sentindo uma paz tão grande, ou seja, também não é vontade de Deus. As pessoas podem até usar como Colossenses 3,15, que fala assim, que a paz de Cristo esteja convosco e tudo no seu coração. No entanto, não sei se o... Pode colocar também a referência, Colossenses 3,15. Essa paz de Cristo, ela não está se referindo à paz de você tomar uma decisão, e sim à paz da unidade. Entende? Porque às vezes você sente tanta paz no seu coração para tomar decisões, mas você não fala com ninguém na igreja, você tem divisões, você não gosta de tal pessoa, então essa sua paz está meio estranha. Amém, igreja? É dessa paz que a Bíblia está falando, a paz de você ter unidade em Cristo. Amém? Unidade com a igreja. Então, visões também, você tem que ter muito cuidado, igreja. Por quê? Eu falo assim que Deus, eu não gosto de dizer assim que sonho, visão e essas coisas não são nada de voz de Deus. Eu não gosto de dizer isso. Porque eu também já tive experiências também maravilhosas. Gente, eu entrei em crise. Quando eu comecei a ler, comecei a estudar, eu falei, não é possível, não, não, não. Eu comecei a entrar em crise. Eu me desesperava. Então, só que eu não costumo dizer também que quando você sente uma coisa no seu coração, ou quando você ouve algo do tipo, nem sempre é a voz de Deus. Eu acredito que Deus, ele usa situações para atrair você para a palavra. Amém? Que foi que aconteceu com a minha mãe, que eu estava conversando com ela. Ela falou, não, antigamente eu tinha muitos sonhos, sempre assim, e eu sentia que eu estava precisando de água, e foi quando eu comecei a ler mais ainda a minha Bíblia. E agora eu não tenho mais. Ou seja, o nosso coração ele é terrível. Nosso coração ele é terrível, igreja. Ele pega algo ruim e deixa algo maquiado assim para parecer que é bom. E aí é que entra o grande problema. Amém? E lembrando que eu também não estou falando que não existe dons. Amém? Existe sim os dons. Existem os dons. Ou seja, não, existe sim dons, e aí isso vai ser dividido em uma outra aula. E quais são os dons que existem hoje em dia? Se são todos, se não são, quais são os que existem, se todos acabaram, se todos continuam, se todos foi para uma época, ou se todos foi para todo o tempo. Ou seja, tem uma divisão que é necessário analisarmos com calma. Amém? E às vezes quando alguém fala assim para mim, se eu não acredito em sonhos e visões, ou se eu não acredito que Deus fala no meu ouvido, ou algo do tipo, ou se eu duvido, eu estou sendo incrédulo? Não, igreja. Você não está sendo incrédulo uma vez que você acredita 100% na palavra de Deus. Amém? Você usa tudo isso aqui para testificar, você usa tudo isso aqui para lhe guiar, você usa tudo isso aqui para lhe mostrar o verdadeiro caminho. Amém? É só isso aqui que pode te guiar, igreja. Nada vai te guiar, nem seu sonho, nem sua visão, nem sua voz. Às vezes a gente vê até no YouTube pessoas fazendo tutoriais de como ouvir a voz de Deus. Eu acho isso um absurdo. Pessoas fazendo tutoriais. Como é que eu vou ouvir? Como diferenciar a voz de Deus da voz do meu coração? Gente, não vai, gente. A não ser que seja a Bíblia. A Bíblia ela vai te mostrar o que tu é e o que é de Deus. Amém? Às vezes as pessoas falam, você tem que ficar em silêncio ali, o silêncio absoluto, e você vai começar a meditar. Aí você vai ouvir aquela voz. É uma voz que não lhe dá pressão, é uma voz que traz paz, é uma voz de não sei... Não, igreja. Você quer ouvir a voz de Deus? Você lê a sua Bíblia. Amém? Aí eu quero ouvir a voz de Deus, Samuel. Você lê sua Bíblia. Ah, mas eu quero ouvir a voz de Deus audivelmente. Lê tua Bíblia em voz alta. Ponto. Você vai ouvir a voz de Deus audivelmente. Não tem caminhos externos. Apenas a palavra. Amém, igreja?
Ou seja, acredito que sim, Deus antes ele falava por meio de profetas, Deus antes falava por meio de pessoas, porém hoje ele fala através da Bíblia. Mas por que, que Deus não fala porque ele perdeu o poder? Não, gente, porque não precisa. Amém? Não precisa Deus estar falando coisas novas porque já está tudo aqui, gente. São 66 livros. Você já leu pelo menos um antes de falar que está faltando? Amém? Então, é preciso ter esse cuidado, porque o coração, vou repetir mais uma vez, é enganoso. Amém? Ou seja, a Bíblia ela é perfeita e completa para lhe guiar. Um ponto interessante, igreja. O diabo, ele nunca vai querer que você vá para uma igreja bíblica. O diabo, ele nunca vai querer que você sente e leia. O diabo, ele nunca vai querer isso, igreja. Ele nunca vai, porque conhecereis a verdade vos libertará. O diabo nunca vai querer isso, amém? Ou seja, quantas pessoas você conhece, quantas pessoas, pense agora, quantas pessoas você conhece que não saem do engano, do falso evangelho, do falso ensinamento, porque viu ou teve uma experiência sobrenatural. Às vezes a pessoa fala assim, é verdade, aqui não fala nada de Bíblia, mas uma vez aconteceu tal, a pessoa falou tal coisa e realmente aconteceu, então aqui eu me firmo. Ou seja, se firma nas suas experiências. Então não está nem aí se às vezes o pregador está falando um monte de heresia ou um monte de coisa, não. Porque ela diz assim, não, minha experiência é o que vale. E não é isso, igreja. Experiência não forma doutrina. A Bíblia sim. Amém? Ou seja, o diabo ele nunca vai querer que você saia, por isso que muitas das vezes acontece. Como eu disse, o espírito de adivinhação, muitas das vezes ele é perigoso, porque as pessoas usam isso para se firmar nesses locais de engano. Amém? Ou seja, felizes aqueles que o quê? Não vão ver, mas vão crer, igreja. Amém? A pessoa fala assim, eu vejo que aqui não estão pregando a Bíblia, mas eu vi o profeta dizendo tal coisa e é por isso que eu fico aqui, porque aqui é a comprovação da presença de Deus. Ou então você vai num culto, como eu disse, você vê um monte de pessoas rodando, pulando e falando um monte de coisas e você pensa assim, aqui tem a presença de Deus, igreja. Só que você não entende que a presença de Deus, a, a evidência também do Espírito Santo é quando ele lhe convence do pecado e quando você sente e você não, eu vou ler a Bíblia, eu vou ler, eu vou meditar na palavra de Deus. Tem coisa melhor do que isso? Uma coisa que vai te transformar, uma coisa que vai te mudar o seu relacionamento, o jeito como você trata o dinheiro, o jeito como você trata a sua família. Amém? Você, quando você volta para a centralidade das escrituras, você pensa assim, por que eu não consigo ser um bom marido? Por que a minha mulher vive me brigando, dizendo, sabe qual é o teu problema? Um monte de coisa, né? Por que a gente fala isso? Porque a gente não lê a Bíblia. Então, quando a gente não lê a Bíblia, a gente age segundo a nossa carne, o nosso desejo do coração. A gente piora como marido, piora como pai, piora como filho, amém? Porque não temos a centralidade da escritura na nossa vida. Então, a nossa decisão tem que ser baseada total na palavra de Deus. Às vezes você fica preocupado, Deus, será se eu pego aquele caminho, ou pego o caminho A ou o caminho B? Meu Deus, o que é que eu faço? Porque eu leio na Bíblia que não diz qual faculdade que eu tenho que fazer, ou então qual trabalho que eu tenho que fazer, ou qual casa eu tenho que morar. A Bíblia não diz, mas a Bíblia fala em várias vezes, fuja do pecado. Às vezes você vê uma faculdade, eu digo isso como experiência própria também, você vê uma faculdade que muitas vezes vai te tirar da igreja. Aí você pensa, isso vai ser bom para mim? Ou então um trabalho que vai te tirar da presença de Deus, você vê que vai ser um peso, vai disputar com a sua comunhão com Deus. Você vê, não é isso. Não é isso, porque o importante para mim aqui é a minha comunhão com Deus. Amém? Então, mas muitas das vezes eu sei que é complicado, porque muitas das vezes a gente está com uma decisões difíceis e parece que tem uma neblina, né, na nossa frente. Parece que a gente não consegue enxergar. E é por isso que tem os pastores, tem os líderes, que eles podem te auxiliar à luz das Escrituras. Eles podem te corrigir, eles podem te responder as dúvidas com base nas Escrituras, amém? Porque é muito complicado tomar decisão quando estamos ansiosos, quando estamos preocupados. Às vezes a gente acha assim que é muito sério e tudo. Realmente, às vezes é muito sério mesmo, mas é a importância dos pastores, dos presbíteros, dos líderes, eles pregarem sobre a doutrina desses apóstolos e profetas, que é a Bíblia. Ou seja, um outro exemplo também, igreja, que eu achei assim magnífico quando eu li, que eu achei maravilhoso, que eu falei, não é possível. Quando eu comecei a ler esse versículo, eu falei, não é possível. Pode colocar na tela aí, já, só é Atos 17, 11. Atos 17, 11. E se puder colocar numa versão mais atualizada, sem ser a mensagem, pode ser NVI. Atos 17, 11.
Atos 17, 11. Amém, igreja? Enquanto isso, quando for achando, pode ir dando um glória a Deus. Amém? Diz o seguinte: ora, estes de Bereia eram mais nobre que os de Tessalônica, pois estes receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Eu não sei qual é a versão que está aqui. É a mesma, né? O da Lisiane, ela mostrou, pediu para me dar uma lida, mas o dela diz assim que os breianos, eles eram mais nobres, eles eram mais certos, porque eu estava falando e eles estavam testificando na palavra. Gente, vocês acabaram o que eu acabei de dizer? Vocês ouviram o que eu acabei de dizer? As pessoas, os de Bereia, eles estavam ouvindo o apóstolo Paulo pregando e estavam testificando na palavra. Gente, apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo não era qualquer um, digamos assim. Era o cara. E ele estava assim, ó. Ah, eu sei, apóstolo Paulo, que tu já fez sinais, maravilha. Eu sei que tu viu Jesus ali. Isso aí, ó. Estudava as escrituras sagradas para saber se o que o Paulo dizia era a mesma verdade. Gente, se eu visse o apóstolo Paulo falando, ele ia dizer assim, pode falar, apóstolo. Eu fecho meu olho aqui, tá? Eu confio 100%, porque, meu Deus. Mas não, tá vendo como eles eram certos? Eles estavam vendo o apóstolo Paulo falando e estavam verificando se aquilo mesmo era verdade. Às vezes você vê um profeta, ou você vê algo, ele fala para você e você, é verdade, é homem de Deus esse aí, eu vou acreditar. Amém? E o apóstolo Paulo está falando, olha, estavam vendo eu pregar, tipo assim, rapaz, esses caras são... Eles viram um monte de coisa, mesmo assim estão testificando, estão examinando nas escrituras. Ou seja, está vendo como é que vocês têm que fazer para vocês não caírem em engano? Às vezes a gente acredita só porque é um homem de Deus, é um usado, a gente já viu ele falando, revelou até o CPF, deu certinho. Aí você pensa, não, isso aí tem autoridade na terra, né? Tem o crédito, né? Tem ali a unção. Aí você vai lá e acredita e não examina e confia nisso, não, igreja. Tudo que for falado aqui, tudo. Inclusive no domingo, com o pastor, com a irmã, comigo, com o Mário, com o Jasco, com o Danilo, com todo mundo que ministra, vá para a sua Bíblia testificar se aquilo mesmo é verdade. Não caia em engano. Amém? Então, toda experiência, Gálatas 1, no versículo 8, para finalizarmos e dar início logo às perguntas, amém? Então, só mesmo para dar ênfase e base naquilo que eu estou falando. Gálatas 1, 8. Amém? Eu vou ler por causa do tempo, tá? Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Amém, igreja? Ou seja, ai, mas caiu fogo do céu, eu vi um irmão flutuando, eu vi tal coisa acontecendo, igreja. Se a Bíblia não disse que no dia 17 de agosto, às 8 horas, ia ter um irmão flutuando na igreja tal de tal igreja, rejeite. Não tenha problema nisso, pode rejeitar, sem peso. Se não está escrito na Bíblia, rejeite. Você não precisa ver para você crer. Amém, igreja? Ou seja, ele fala o seguinte, ó, mesmo nós, ou até um anjo que venha e fale tudo que seja diferente, considere como anátema. Ou seja, maldito seja esse evangelho. Amém, igreja? Isso é forte, né? Porque as experiências elas são maravilhosas, elas... Querendo ou não, as experiências a gente se apega, né? Pô, a gente vai ver um exemplo, a gente vê uma pessoa levitando ali, um exemplo, tá? A gente pensa, não, aqui o negócio é sério mesmo, né? Aqui tem poder aqui, cara. Ou seja, a experiência, igreja, ela pode virar idolatria. Você vem para um culto, você chora, você se deita, nada errado, igreja, chorar na presença de Deus, nada errado você levantar sua mão, nada errado você se ajoelhar para orar. E recomendo que faça isso. Mas não deixe isso se tornar um Deus na sua vida. Porque muitas vezes você vem no culto, você chora, aí você vem no outro e você não chora. Aí você diz assim, nunca mais eu piso ali. Sabe por quê? Porque o seu Deus é sua emoção. Ou seja, a igreja, quantas vezes você não acorda e você pensa assim, eu estou me sentindo só, eu sinto que Deus não está comigo, eu não me arrupiei, eu não chorei, Deus não usou ninguém para falar comigo. Mas você acredita que Deus está com você, porque Ele falou na palavra que Ele está com você. Então, ponto. É isso que basta para a sua vida. Amém? Você, por mais que você não sinta, mas você tem a certeza porque Ele disse. E você acredita, você crê naquilo. Quantas vezes você também não deixa de ler a Bíblia, deixa de orar, porque você não está sentindo, você não está ouvindo a voz de Deus. E muitas das vezes Deus está testando você para ver se o seu ídolo não é a sua emoção, igreja. Tá? Eu não gosto muito de dar testemunhos, mas quantas vezes eu também me ajoelhava e ficava lá 1 hora em joelho, Deus, fala comigo, fala a tua voz, fala, Deus, fala, e a minha Bíblia estava guardada lá em cima.
E eu nem lia. Ou então, às vezes, eu lia e eu começava a embaralhar a letra e eu não deixava ali. Entende? Ou seja, eu queria sentir uma emoção. E muitas das vezes nós somos guiados por isso. Amém, igreja? Ou seja, experiência não é doutrina. Amém? Então, sem mais delongas, vamos para as perguntas. Podem responder, tá, igreja? Inclusive, eu peço até que responda as perguntas, tá? O conteúdo da Bíblia, ele é suficiente para atender às nossas necessidades? Alguém quiser pode responder essa pergunta, tá? O conteúdo da Bíblia, igreja, ele é suficiente para atender às nossas necessidades? A Bíblia, ela é o suficiente ou ela precisa de algo a mais? Ela é o suficiente, amém? Por quê? Tá bom então, né? Por quê? Porque ela é toda inspirada por Deus, ela não tem lacunas, amém? Ela está acima de tudo, toda experiência, tudo. Ou seja, é o próprio Deus que... Sim, sim. Como resposta aqui do pastor, sim, ela aborda todas as questões da vida e nos explica o que é certo, o que é errado. Amém? Por mais que às vezes você precisa assim de uma direção espiritual, a Bíblia ela é suficiente. Toda a direção que você vai receber aqui na igreja, em que decisão você tomar, vai ser toda com base na palavra. Amém? O conteúdo da Bíblia é suficiente para atender todas as nossas necessidades? Sim. Ela aborda todas as questões da vida e nos explica o que é certo, o que é errado. Todo mundo anotou aí? Acho que o Jasso colocou aí na tela aí. Gente, eu tô todo perdido aqui nessa Bíblia, ó. Ela tem uns comentários, a minha era bem mais prática, digamos assim. Tá grudada, tá, gente? Mas não vou falar, olha, a Bíblia da irmã tá toda grudada aí, não tá nem lendo. Tá nem lendo, não, gente, é porque ela tá novinha. Realmente, eu comprei ontem. Olha aí, ó. A Glaucia e a Justa vão me entender. Então, segunda pergunta. Por que não se deve acrescentar nada ao texto da Bíblia, com base em Gálatas 1:8 e 2 Tessalonicenses 2, versículo 2? Por que, igreja? Não se deve acrescentar nada. E se alguém acrescentar? Alguém pode responder? Se alguém dizer assim para você, assim, ó, a Bíblia precisa ser atualizada. Se alguém chegar assim no seu ouvido, olha, Deus está me falando aqui que tá faltando os negócios aqui, sabe? Deus me deu mais 2 livros aqui, inédito. Você vai falar o que para ele? Olha, fale assim, irmão, tá bom, parabéns pela sua experiência, tá? Mas a Bíblia, ela é completa e tudo que vier fora dela eu preciso considerar como anátema, maldição, ou seja, tenho que correr. Você viu o pastor Paulo Júnior, que ele estava tendo, né, uma pregação, ele desliga a TV, heresia, heresia, é tipo isso, igreja, tá? Eu não vou conseguir fazer que nem ele faz, tá? Mas sinta a mesma emoção, assim, que ele fala, ele fala heresia, desliga a TV, corra disso, vai embora, não escute, denuncie. Resposta, com base do nosso querido pastor: a Bíblia é completa e suficiente. Cada palavra ou frase foi cuidadosamente escolhida para transmitir a mensagem de Deus. E acrescentar algo seria você tentar melhorar a obra de Deus. Rapaz, o pastor às vezes ele é meio bruto, né? Acrescentar algo seria você tentar melhorar a obra de Deus. A pessoa você tentar melhorar a obra de Deus? Não, Deus, isso aqui, ó, pega o Xerox. Como é que é o que limpa a caneta? Rorex, pega o Rorex aqui, não. Todos pecaram, não. Todos pecaram, menos o Sam. Né? Agora tá bom agora, né? Tá. Então, igreja, a Bíblia ela é completa e suficiente. E se ela está escrito, por mais que você não concorde, você tem que aceitar. É isso. Menos o Sam. O Sam não precisa tanto assim, não, né? Poxa, ou seja, se eu fizesse isso, podiam chamar o conselho, né? E dizer assim, anátema, né? Sai fora. Ou seja, igreja, então tem que ter muito cuidado. A terceira pergunta: como o Espírito fala conosco hoje? Como o Espírito Santo de Deus melhorou, né?
fala conosco hoje? E aí? Como, Matarazzo? Pode. Não, Rafael, né? Desculpa. Como que o Espírito Santo fala conosco hoje? Podem responder. Alguém mais tem uma ideia diferente como que o Espírito Santo fala hoje? Porque podem responder, quem quiser responder. Me ajudem, né? Porque eu preciso ter pelo menos 5 pessoas para responder, senão é disciplina. Tô brincando, gente. Tô brincando. Preciso interagir com a turma, disseram assim, como observação para mim. E aí, como o Espírito Santo fala conosco hoje? Já que eu disse que 99,999, na verdade 100%, não é Deus falando e sim Deus usando algum meio para que nos aproximamos da Escritura. Então, como é que Deus fala? Se os profetas hoje não é voz de Deus, se a voz no seu coração também não é voz de Deus, como é que Deus fala hoje em dia, igreja? Como é que Deus fala com você? Olha aí, ó. 10, tá, irmã Sonha? Pode anotar lá no seu boletim. Alguém discorda dela? Ah, eu falei, anota, né? Mas alguém. é, Como é que o Espírito Santo fala conosco hoje? Lembre dessa frase. Se você quer ouvir Deus falando, você leia a sua Bíblia. Se você quer ouvir Deus falando audivelmente, leia em voz alta. Amém? Porque a Bíblia é a própria voz de Deus e é o suficiente. Ou seja, o pastor colocou aqui como bem direto ao ponto, através da Bíblia e da nossa consciência. Ou seja, através da palavra de Deus e através da nossa, querendo ou não, nós temos uma consciência transformada. Amém? E nós conseguimos discernir aquilo. Às vezes a gente pensa que é a voz de Deus, mas às vezes é outro caminho e não é. Entende? Então é por isso que temos que ter como base as nossas escrituras, as escrituras, na verdade. A palavra de Deus. Amém, igreja? Então, essa foi os temas, né? Vamos fazer uma breve oração para finalizar. E lembrando que qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode mandar para os pastores, que eles vão estar dispostos a responder. E também, quem quiser também, tem meu número no grupo, podem perguntar de mim, eu não tenho problema nenhum em responder, em mandar a base bíblica, mandar os estudos, tá bom? Ou seja, questões de dons também ainda vai ser pregada aqui, questões de dons e a questão se a palavra de Deus ela é uma profecia pregada, ou seja, quem está pregando, está profetizando, vai ter também uma aula sobre isso, amém? Que é bem importante para pegar todos os versículos que falam e fazer uma exposição da Bíblia, amém? Baixe sua cabeça, vamos orar para irmos para a nossa casa, assim que terminar a oração, já podemos